É o seguinte, eu ia te perguntar isso. Essa marcação do eixo que a gente faz, ela tem um microfone que tá atrapalhando pra caramba aí. Pronto. Tá ouvindo ou não? Oi, tô ouvindo, Pode certinho. perguntar. É o seguinte, essa marcação dos eixos que a gente faz, igual você pediu para a gente treinar a retração, aí certinho. Aí é o seguinte, tem outra leitura que a gente pode fazer, tipo assim, a gente vai aprender novos módulos de operar, tipo assim, quando ela serve assim como se fosse um limitador, no caso, a gente pega outras formas de operar sem ser na retração, que eu às vezes opero tipo assim, pego tipo a confirmação, eu vejo a estrutura formando em cima do eixo, a vela finaliza ali, em cima do eixo e eu tenho a leitura ali de uma nova formação de estrutura, entendeu? Ela bate ali em cima daquela marcação do eixo e reverte, entendeu? Eu consigo fazer essa leitura, não sei se é o certo. Aí eu queria saber se está correto ou não. Mano, o correto é você entender para onde o preço está indo. Então, isso mesmo, isso mesmo. Só que eu estou te falando porque às vezes eu não pego para retração. Eu espero o Não, preço não importa. finalizar. Mano, tipo assim, ó, não importa. A mecânica é para você operar a cor da vela. Isso daqui é para você treinar a retração. Mas se você pegou a cor da vela, tá lindo, velho. Então, é porque às vezes eu espero ela terminar, ela termina em cima do eixo, às vezes com um pouquinho de rejeição, eu vejo que está formando uma estrutura a favor do meu movimento, aí eu pego uma entrada, tipo assim, como se fosse uma confirmação no caso, entendeu? O movimento não passa da minha marcação e eu pego a favor do movimento a entrada, entendeu? Deu para entender? Entendi. É mais Tá ou menos certinho, assim. mano. Não sei Top. se está o certo, mas eu só queria saber se está correto aí. Tá certinho. Então Carlos tá. Morgan, pode falar, meu caro. Boa noite, mestre Augusto. Boa noite, caros colegas aí. Boa noite. Mestre, eu queria saber o seguinte: essa estrutura, as três pernadas, como o pessoal fala aí, a gente começa a contabilizar ela a partir do preço atual, não é isso? Não, 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 não. Quando você tiver no preço atual, você já tem que saber todas as estruturas que foram formadas no gráfico passado e dentro de qual estrutura ele está trabalhando. Um exemplo, tá? Um exemplo aqui. Esse eixo de correção começou aonde? Eita, Ele começou a partir desse movimento grande aí de venda. peraí, deixa eu ver se eu pego o marcador aqui. Esse eixo, por exemplo, começou debaixo desse eixo. Sim. Olha todo o movimento que foi formado antes da correção desse eixo, Uhum. tá? Esse movimento que foi formado antes da correção do eixo começou aonde? A mais baixa. Sim. Esse movimento corrigiu contabilizando até onde? A mais baixa. Sim. Esse movimento que impulsionou acima da correção começou a partir dessa mais baixa. Aqui a Sim. gente tem o eixo, que é Uhum. o final do eixo de correção. Aqui a gente tem um eixo, porque é o final do movimento de impulsão com o início da correção, Sim. certo? A partir Top. daqui, qual a estrutura que foi formada? Rompimento, compra, confirmação. Outro eixo, tá? Formado em cima desse eixo, Top. Entendi. Obrigado. certo? Esse Certo? movimento que startou rompendo aqui, começou aqui, ó. Ele veio Sim. até onde? Até aqui. Lógico que na forma micro, que nem eu estava falando com o Júnior aí, tem a formação estrutural do mesmo jeito, né? Sim. Top. Top, top, mestre. Obrigado aí. Certo? Clareou tudo aqui. Certíssimo. Ô, Obrigado aí. professor, o eixo começa após uma reversão, hein? Se após a reversão vier a contabilização maior, mano, sim. Se antes da reversão vier esse pavio mais alto, esse movimento começa aqui. Vamos supor que esse pavio aqui está mais alto e após a reversão está aqui. Você tem um movimento aqui e também você vai marcar aqui.
Porque o preço na volta, ele vai fazer eixo tanto aqui quanto aqui, porque não está começando o movimento. Pega sempre a mais alta. Olha, depois da reversão tem um movimento aqui, não tem? Mas olha esse movimento maior. Cada alta que No subiu no caso, no gráfico, caso dessa vela verdinha aí, ela foi um movimento de correção, não é isso? essa daqui, Essa aqui. qual? Essa verde aqui? Sim. E isso porque, ó, se você colocar que você tem aqui, né? Você tem correção até aqui. A visão micro, Uhum, você tem correção aqui, o preço vem. Você tem aqui, né? Aí o preço sobe e vem. Aí você tem um movimento só. Tem que aprender a somar os movimentos, certo? entendi. Tô começando a clarear a minha mente. Tá demorando, mas tô começando a entender aos poucos. Nós vamos conseguir, hein? Eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Eu preciso disso mesmo, que vocês tenham a dúvida em cima do que eu estou passando. Vocês tinham visto isso? Vocês estavam praticando isso do jeito que eu estou explicando agora? Não, né? Que eu não Tá tava, Vou vendo? não. ser Tá sincero, vendo? não, viu? Ser Então, tá sincero, vendo? não. Tá de Tá outra vendo o forma. tanto? Vocês poderiam ter descoberto isso daí. Eu descobri assim, praticando. Ô, Então, Augusto, provavelmente você está preocupado lá em dar retração, né? Mas quando der retração, vê aonde que ele retraiu, por que que retraiu, por que que não retraiu, entende? Opa, mas aqui era para subir. Aí você procura saber por que que subiu, pô. Você mesmo vai treinar a tua visão gráfica de movimento. Mano, o que eu quero é que vocês saibam que na hora que o preço terminar, dentro de qual movimento que ele tá, porque eu preciso ensinar a projeção para vocês. Aí você pega assim, ó, uma, duas, três, quatro, cinco velas assim, e vocês vão achar simples. O gráfico está todo interligado, as estruturas é a base. Depois que a gente entender a estrutura, a gente vai entender zona de demanda, que eu estou começando a falar para vocês aqui. Aí a gente vai falar de cada parte do movimento, dos eixos, que nem a gente está falando por alto aqui. Aí a gente vai ver que essas estruturas formam um lote de liquidez. O trabalho dos lotes de liquidez, mano, é o que forma as estruturas maiores lá, que são as nossas velas. Quando a gente tiver as velas, a gente tem o final de um ciclo fractal. Aí o mercado ou reinicia ou ele vai disparar. Aí a gente tem as correções, o ABC, que são os 8 movimentos. Mas tudo isso vai ser somado aqui. Tudo isso começa aqui. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma mãozinha aqui para cima. Eu estou fazendo assim também, praticando e fazendo testes. Top, top, top. Tem uma pergunta do Hélio, Hélio, escrita. O que você acha aí? aqui tem Francilé, que respondeu pouco. O Robert, até que enfim conseguiu entender. Onde pegar a alteração, aleluia. Que bom, hein? Vamos praticar lá. Se tomar uma voz, manda para nós. O win de vocês, para ser sincero, eu não quero nem ver, gente. Eu quero ver o Lois, eu quero que você tenha dúvida no Lois para mim, perguntando informação. Mas o win também, se vocês quiserem postar, vai ser o seguinte, a gente vai abrir o grupo da mecânica lá para o pessoal da mecânica, que já está estudando a mecânica, postar os resultados e tudo, e para a gente focar o nosso grupo de alunos somente para dúvidas e explicações minhas e da mestre Alba. E mais para frente dos ADM. E com dúvida dos alunos. Aí vocês que querem postar resultados, marcando que nem está cheio de mensagens lá agora, a gente vai deixar vocês postarem nesse outro grupo. Que a gente vai deixar aberto para todo mundo lá. Boa noite. Boa ideia isso aí, Carlos, Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, pode falar, meu caro. Ô, mano, boa noite. Bem? Boa noite. Boa noite a todos Só aí. desculpa aí, o outro Carlos, eu respondi a tua pergunta? Ficou com dúvida alguma coisa? A minha, professor, tudo esclarecido, tudo top. Muito Que obrigado. bom. Nada. Pode falar, Carlos Eduardo. Ô, Augusto, eu tava querendo aqui, porque eu tenho quebrado a cabeça dessa aqui, cara, no gráfico, e foi aquela pergunta que eu fiz contigo ontem, e a gente ficou de dar uma esclarecida hoje. Quase bateu aí nas suas explicações aí, acho que você até me respondeu, mas eu ainda preciso fazer porque é algo específico, né? Eu não estou conseguindo ainda pegar o start, né, da formação do R e do N. Eu acho que isso é um pontapé para mim aí fundamental. E aí, se no gráfico aí que você está mexendo aí, você conseguir me dar
essa daí, qual é o start, ou se é nisso mesmo que você acabou de falar agora, do último e É da assim, ó. parte... Independentemente, vamos fazer assim para tu pegar, tá? Beleza. Independentemente do que você tem no gráfico, pega o topo mais alto, Show. tá? Independentemente se é corpo ou pavio. Se o corpo de uma vela tivesse aqui, nós pegaria. Digamos que é o início do movimento de venda. O início de movimento de venda é o maior registro contabilizado, é a taxa mais alta, certo? Correto. Mas para a gente ter uma referência de taxa mais alta, a gente tem que ter uma referência de eixo. Porque senão o movimento está aqui, ó. Mas ainda assim, se tu tiver um pavio mais alto, tu sabe que tu tem um movimento maior. Os movimentos maiores são os 3 movimentos da estrutura. Os 3 movimentos maiores formam a estrutura, tá? Eita, nem sei o que eu fiz aqui. O que é importante para você encontrar um movimento maior que forma a estrutura? Certo? Pegamos o topo aqui, certo? Perfeito. De um preço só, tá aqui, certo? Certo. Mas a gente teve um movimento que finalizou aqui. Eu sei que ele finalizou porque agora ele começou a correção. E eu sei que agora o movimento rompeu o início da correção. Então aqui eu tenho uma estrutura. Peguei do mais alto até o mais baixo, achei a correção e o rompimento da correção. Ó, do mais alto, mais baixo, correção, rompimento da correção. Forma micro, mais alto, mais baixo, esse preço tem que vir até aqui por causa do gap, tá? Uhum. Aqui e aqui. Concorda comigo ou não? Perfeito. Olha como é que respeita isso aqui, mano do céu. Velho, eu fico louco com isso. Eu quero que vocês vejam essas coisas. Perfeito. Já fiz até uma marcação aqui junto contigo aqui no gráfico que eu tô aqui. Fez aí? Fez aí? Fez. Olha que top, ó. Aí, ó, esse eixo que tu achou aqui, olha lá o preço. Trabalha e volta para baixo dele, tá vendo? Aí ele fez aqui outro eixo, aí o preço pega e volta e fica abaixo do eixo que foi formado em relação a esse eixo maior aqui. Quando o preço subir, as referências são esses eixos que foram formados. Ele tem que romper esse eixo aqui para confirmar o movimento de start. Entendi. Certo? Perfeito. Mano. Olha lá o nosso movimento maior. Começou lá em cima, ó. Depois que ele foi rompido, você vê qual que é a extensão desse movimento. Aonde que esse movimento terminou e começou o movimento que rompeu? Aqui. E aí esperaria a retração ali na vela ali. Na verdade, mano, tem zona de demanda aqui, ó. Você pegaria a retração aqui e call aqui. Essa por ter rompido, você pegaria put aqui. Essa por ter voltado, você pegaria call aqui. Essa por ter expirado dentro dessa zona de demanda, você vai aprender a pegar call aqui também. Aí depois você vai aprender que quando esse preço nasce em simetria com o preço de arremate, você tem mais uma confluência para pegar aqui também. E quando você tem esse pavio dentro da zona de demanda que foi arrematada, você tem mais uma confluência para pegar também. Só que a gente vai falar disso para frente. Sim. Eu tô falando assim, a gente tem muita coisa para pegar, mas o início é aqui, certo? Certo. Isso aí, eu tô querendo pegar passo a passo de cada aula da semana aí para a gente poder matar maneira. Valeu, obrigado. Tem nada, tem que ser assim. Foquem no que nós estamos passando ali. Professor, no caso aí a gente não pode se atentar muito o padrão de vela, né? Feito taxa única, comando único, não. Só mais na questão da estrutura, né? Isso. Mano, a gente vai falar, eu quero que vocês foquem nos movimentos. Aí depois a gente vai falar movimento hoje. Aqui? Você fala? Ou aqui? Não, tô dizendo assim, não se preocupar tanto hoje, né? Só em questão de ver mais a questão da estrutura do movimento, né? Isso, porque esquecer depois mais um pouco. Isso, porque depois nós vamos quebrar essa estrutura, aí nós vamos ver qual vela que realmente confirmou o start, qual vela que realmente confirmou a correção e qual vela que vai realmente confirmar o start. Aí depois nós vamos trabalhar na volta do preço nessa vela que rompeu o eixo também.
tá? Dentro desse movimento aqui tem muita coisa. Tem uma informação importante que você vai encontrar como característica única em preços estruturais. Eu preciso que vocês dominem, encontrar esses movimentos e o preço trabalhando sobre os eixos, ou sobre os eixos também. E o que o preço faz, principalmente aqui dentro? Observe a retração dentro dessa zona de domínio. Por isso que eu falo retração dentro da zona de domínio. Vê o que o preço fez. Às vezes você está querendo pegar a retração para put aí, mas o preço está arrematado para compra. Se você entende que tem um movimento de start, que tem uma correção que não veio aonde o movimento começou, e que o terceiro movimento rompeu o eixo de correção, você entende aonde está a força do preço que rompe. Se você estudar as estruturas, você vai ver isso aqui. Marca lá e deixa o preço acontecer, que você vai ver o que acontece quando o preço romper e quando o preço voltar. Aí depois nós vamos falar dos conjuntos de vela que formam o ABC. Aí a gente vai falar do ABC dentro dessas demandas e dentro desses eixos. Que aí a gente tem confirmação para algo futuro. Eu vou explicar 2 alvos para vocês também, que são os alvos limitadores e o alvo maior. Alguém tem mais perguntas sobre estruturas, eixos, raio, N? Fica à vontade aí. Boa O eixo noite. é marcado sempre no pavio ou no corpo? O eixo é marcado aonde há a correção. Se o final desse movimento é aqui, a gente vai ter a correção, começa a correção a partir dele também. Então, o eixo vai ser marcado na taxa. É tanto na taxa que terminou o movimento de compra, quanto a taxa que começa o movimento de venda. E o mesmo vale para correção e impulsão. Toda a taxa do final do movimento maior é uma taxa que vai formar eixo. Se esse preço foi formado na correção, provavelmente é por causa de um movimento maior de venda, por causa da taxa dele. Então, todas as taxas são consideradas importantes para nós. Se você encontrou um movimento maior, marca o início, marca o final do movimento, marca a correção, marca o final do movimento. Porque o preço vai trabalhar em cima dessas taxas estruturais aí, que são os eixos. Isso tudo aí na máxima da compra e na mínima da venda, né? Na reversão. Máxima da compra, mas se for máxima de compra no preço de venda também não tem problema. É a mais alta na compra e a mais baixa na venda. No pavio, né? Isso. Isso. Se você tiver um corpo abaixo do pavio, é no corpo. É na taxa que está determinando a extensão maior do movimento. Certo? Certinho. Essa última foi boa. Observar o que ocorreu após o rompimento do eixo de correção. Mano, isso aqui é o pulo do gato, hein? Tô passando um pulo do gato pra vocês fazerem grana de boa pra caramba com isso aqui. Eu falo pra vocês que dá pra fazer, porque dá, hein? Só observando a estrutura. Deixa eu ver mais quem tá com a mãozinha pra cima aqui. Augusto, Opa, boa noite, tudo bom? tudo, quem é? Ivanildo, Tudo bem, meu cara, e você? beleza. Uma pergunta sobre o eixo da micro. Quando ele rompe ali, ele tem que romper com o corpo pavio, né? O rompimento sempre vai ser com a oferta atual do preço, né? É sempre o corpo. Na forma micro, né? Certo. Forma macro também. A macro também. Beleza. Você tem um movimento desse tamanho aqui, ó. Forma macro. Você só tem rompimento quando romper com o corpo. Essa é a vela que rompeu. Ok, valeu, obrigado. Olha o falso rompimento. Na vela que rompeu. Falso rompimento, voltou, confirmou. Nossa, um cal lindo aqui, ó. Uma velinha desse tamanho. Só por causa do movimento estrutural. Se vocês entenderem o movimento estrutural, a gente vai falar da quebra do movimento. A quebra do movimento pode ser confirmação em cima do eixo que startou, a gente pega a compra. A quebra do movimento está abaixo do eixo que startou, nós vamos ver o que vai acontecer para pegar a venda. O que eu preciso é que vocês encontrem os movimentos e dominem os eixos. Aí vocês praticam essa retração aí que eu passei para vocês, que eu só ia passar lá só. Eu não sei se vocês lembram que eu disse que operacional a gente só ia ver nos finais do módulo, quase que no meio do ano. Mas isso daqui eu estou gostando porque vocês estão praticando e eu vi que vocês estão aguçados. Eu quero ver vocês animados.
mas tem mais coisa para nós praticar também. Só que isso daqui é o início para vocês pegarem cor de vela aí, tranquilo, juntamente com retração. Vocês podem pegar, meu cara, 2 taxas no mesmo preço, desde que você domine. Pega uma de cá, uma de put, eu acho lindo quando dá para fazer isso. Professor, você pode explicar melhor o que são estrutura? As estruturas são os menores movimentos que formam um preço. A gente tem no gráfico 6 padrões de preços, tirando os comandos, né? Se você lembrar da nossa aula lá, a gente falou que o gráfico apresenta preços formados em cima de taxas, e essas taxas não dão um movimento que dá um padrão de preço, certo? E esse padrão de preço, ele é formado pelas estruturas, e as estruturas estão dentro desse padrão de preço. Quando você soma o preço, você encontra as estruturas, e as estruturas formam novos preços. Foi claro ou não? Responde aí. Foi. Claro, foi, eu entendi. Mas, apesar que a pergunta não foi minha. Na visão macro, eu consigo enxergar 100%. Agora, na micro, eu ainda tenho algumas dúvidas. Eu acho que só com a prática mesmo. Tu vai praticar até não ter mais nenhuma, e eu tô aqui para te ajudar, certo? Manda dúvida, mas manda dúvida de verdade mesmo, a dúvida que tu já quebrou a cabeça e fala assim, ó, o professor não consegui achar a resposta. Dentro do que tu me explicou, isso aqui não bate. Aí a gente conversa. Agora, se tu quiser sempre esperar por mim para te explicar, aí a gente só conversa em live. Ou você manda a dúvida lá, e se for dúvida importante, a gente conversa. O que eu quero é que vocês tentem e observem cada movimento. Tem uma coisa linda que acontece dentro dessas estruturas, que eu acho que se vocês forem espertos, nem vai esperar eu chegar lá para vocês entenderem o que acontece aí. Carlos Eduardo já falou? Está com a mão levantada aí? Pode falar aí, meu caro. Alguém tem dúvida? Pode perguntar. Ok, Rômulo. Entendeu aí, Rômulo? Pessoal, quiser falar alguma coisa da equipe, alguém da equipe quiser falar alguma coisa, Mestre Alba, Mara, Robson, Carol, se estiver por aí. Mestre Alba, sua Estou voz. anotando tudinho aqui. Top, top. Eu não entendi o que o outro disse. Não, disse Mestre Alba, só de sua voz. Mestre Alba, vocês vão aprender muito com ela também na parte das lives do meio do ano para frente. Sério, gente, vocês estão num lugar top aqui, vocês estão num lugar top. Depois vocês vão ver que vocês... Nossa, vocês... Eu não vou falar nada, vou deixar vocês falarem, porque eu vou ficar mais animado depois. Com o Ô, retorno de professor, eu vocês. queria só a última minha dúvida aí. Quanto é Pode perguntar. essa vela preta que você fez aí? Mais para baixo tem uma vela verde, entre 2 vermelhinhas. Essa retração aí, se dá... no caso, seria uma correção por causa dessas 4 velas vermelhas, hein? Essa aqui? Não, mais anterior, mais para trás. Mais. A de trás ainda. Essa? Deixa eu ver que tá com... não, mais para frente. Essa? Não. Aqui? Essa aí, isso, essa aí mesmo. Você perguntou o quê? O que você perguntou? Essa retração dela aí foi por causa foi um movimento de correção, correto? Isso. Foi por causa dessas 2 velas vermelhinhas aí, hein? Dessas 2 vermelhas anterior a ele, no caso, né? Porque você tem aqui. Não, essas 2, não foi nem dessas, essas 2, sim, essas 2 aí, isso. Aqui? Aqui? Isso. Olha aqui, ó. Olha, nossa, mano, dá certinho isso, velho. Tem uma micro ali, vocês conseguem ver ou não? Fica ligeiro com o gap, tá? Porque o gap tira você do eixo lá, hein? Mas o gap sempre cai desde uma posição, tá? Começa a observar uma coisa também, eu vou mostrar para vocês aqui, quero que vocês peguem uma visão, tá? Isso daqui foi rompido pela venda, certo? Começa a reparar, fica ligeiro com isso, vocês que estão tomando loss aí na retração, quando acontece isso aqui, ó, formação de compra.
Você está vendo que você tem um pavio mais alto que o outro, além do eixo de correção. Você tem um deslocamento, a gente vai falar disso. Tá? Então, quando o preço voltar para aqui, esse movimento gerou uma resposta além da zona de demanda. Começa a ver isso, simetria de preço que está rompendo e dando movimentos. É tudo que a gente tem que observar no gráfico. É muita coisa, mas são uns detalhes top para vocês observar. Ô, mestre, Opa! essa entrada aí que você acabou de desenhar, nesse eixo da micro, a entrada seria já na reversão ou nessa segunda vela pós-reversão? Se bem que parece que tem um doji aí no meio, né? Tem um doji ali. Mas digamos que seja no gráfico de 1 minuto. Aí minha Sim. dúvida é o seguinte, a entrada seria nessa vela da reversão ou a entrada seria na vela após a reversão? Isso. Você quer saber se a entrada seria aqui ou aqui? Isso, perfeito. Seria na primeira vela já da reversão ou na segunda? Então, você entra aqui porque o preço está abaixo da zona de demanda, né? Travou. Beleza. Sim, sim. Essa daqui, ó, é uma confirmação. Tá vendo o movimento do pavio? Sim. O movimento do Arremate de pavio, preço, né? o movimento do pavio você tem que entender o quê? Presta atenção nisso, hein, meu caro? Sua pergunta é boa. O movimento do pavio você tem que entender o quê? O preço fez isso e fez isso. Ficou abaixo da zona de demanda. Aí você pega a put aqui. Entendi. Esse preço do doji é uma confirmação. Ele fez a mesma coisa, ó. Aí o preço da compra trouxe e se manteve abaixo do eixo. Put de novo. Perfeito. Começa a ver a retração como volta do movimento para dentro de um nível, ou para dentro de um preço, ou para dentro de um eixo. No caso é put de abertura, hein? Tá, mano, eu sou fino para pegar de entrada. Abriu, eu dou uma entradinha lá. Mas é bom você criar a tua segurança, né? Perfeito. Obrigado, mestre. Perfeito. Nada. Claro, muito claro. Gente, mais alguém tem alguma pergunta aí? Vocês estão curtindo essa live aí, meus caros? Vocês estão gostando? Estou sendo claro, estou conseguindo esclarecer para vocês, eu preciso saber disso. Para mim tá ótimo. Tá tirando 70% das dúvidas. Que bom, que bom. 70% é mais do que 50%, né? Mais do que 60%. Estamos evoluindo. Concorde, meu cara. Essa live ficou melhor que a aula que está no módulo 3. Deu para começar a entender a formação das estruturas, está mais explicado. É que aqui a gente está falando de detalhes que a gente vai falar para frente. Né? Eu acho que é mais por isso. Top demais, que bom que gostou. Muito boa, Hélio dos Santos. Ângelo, perfeito. Essa visão não tinha. Que bom, meu cara. Espero que ela possa agregar alguma coisa para você aí. Que nem agrega para a gente da mecânica aqui. Boa noite, Gente, boa noite. Se não tiver mais dúvida, a gente vai encerrar a live. E essa live vai para a plataforma o mais rápido possível. Creio eu que até amanhã ou depois da manhã. Augusto. Opa, quem é? Cássio. Quem? Cássio. Ah, sim. Deixa eu te falar, teria como você colocar no gráfico de 1 minuto e mostrar essas marcações aí para a gente lá? Para mim ver como que funciona melhor. Eu comecei a entender agora melhor também, depois da live, que ela é top demais pra caramba. Aí deu para clarear bastante a mente. 15 segundos, tá confuso? Não, 15 segundos, não, tá tranquilo. Para você estudar um movimento, se você quiser estudar, estuda em gráfico cheio, tá? 5 minutos. Tem menos volatilidade, né? Os registros são mais sólidos, tá ligado? Mas eu gosto de ver nos 15 segundos. Mas quanto maior o time que tu estudar, mais tu vai ver que respeita os eixos. Então, se você quiser começar do maior para o menor, eu gosto do menor porque além de ver aonde o preço está respeitando, eu gosto de ver simetria de pavio, eu gosto de ver aonde o preço está fechando, e nos 15 segundos você treina bem isso muito mais rápido. Ó, vamos começar daqui, pode ser? Ó, a gente tem esse movimento todo aqui, ó, né? E esse movimento aqui a gente vai ver que foi formado na base dele, tá? A gente chama isso de escalonamento. O gráfico passado tem referência para o preço presente, que vai dar uma referência lá no outro preço. A gente chama de ABC, né?
quando a gente pega de uma posição para o outro, só que todo o gráfico está ligado no seu retorno para o preço. Então, a gente vai ver isso para a gente poder operar projeção depois. Eu sou fã de projeção e vocês vão gostar também. Então, ó, a mais baixa do movimento está aqui, certo? A partir daqui, ó, a mais alta que teve foi aqui. Correção aqui. A gente teve essa mais alta, depois correção. Depois essa, correção, certo? Esse movimento maior teve as duas correções aqui. Aqui. E aqui, certo? Aí a gente acha os eixos, que é onde começam e terminam o movimento de correção. Esse eixo que está revertendo, pega nele. Vê qual a referência dele. Olha que lindo isso, meu. Isso aqui é esse movimento que a gente marcou. Eixo de correção, rompeu. Olha aqui que lindo. Olha que lindo. Eixo de correção. Se romper daqui para baixo é venda, ó. É por isso que rompe aqui. Aí, quando ele rompe, ele tem a vela forte. Aí, se ele faz estrutura abaixo da vela forte, rompe também. Então, um eixo sempre vai ser construído em cima do outro, ó. O que vocês têm que entender é que o movimento estrutural é construído para um lado, né? Buscando um alvo de um futuro, de um nível, e quando ele volta, as taxas do movimento que foi construído vai defender para impedir dele voltar quebrando a estrutura. Então, ele vai vir aqui e aqui, ou se ele quebrar a zona de demanda, ele vai voltar porque foi arrematado para a compra se confirmar, ou rompendo, a vela que rompeu vai defender para confirmar o preço e ele vir buscando. Isso aqui é cíclico. Tudo agora está fazendo total sentido, né? Deixa eu ver aqui. Nossa live. Como identificar se esse movimento vai terminar? Ah, meu caríssimo, vou te explicar sobre alvos lá na frente, você vai gostar, viu? Por enquanto, vamos focar nos movimentos que estão sendo construídos, tá? E se você for observando, você consegue entender aonde ele vai terminar. Pode ir observando aí, que quando a gente chegar lá, vocês vão ver que vai fazer muito sentido. Isso até o momento eu não estava entendendo nada, mas agora eu comecei a entender o raciocínio da estrutura. Que bom, meu cara, que bom. Tudo agora está fazendo total sentido, mestre Augusto. Conteúdo exatamente valioso. Gratidão, meu cara. Concordo plenamente. Eu quero ver vocês fazendo grana aí, mostrando resultado comigo. Eu vou ficar muito feliz. Quero aprender sobre projeções agora, ansioso pelas aulas. Ixi, tem um longo caminho, meu cara, até o meio do ano aí. Mas tudo que a gente for passar, que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Certo? Tem mais alguém com a mão levantada aqui, gente? Não tem mais ninguém? Ninguém quer perguntar nada? Se ninguém quiser perguntar nada, a gente vai encerrar aqui. Certo? E até amanhã a gente vai colocar essa live na plataforma para vocês. Beleza? Então, muito obrigado aí pela presença de cada um de vocês. Espero de verdade ter esclarecido as dúvidas em relação ao conteúdo que foi passado. Aproveitem isso daqui, dominem isso daqui, gente, dá para fazer muita grana com isso, de verdade. E qualquer dúvida, estaremos à disposição. Mas não sejam preguiçosos. Antes de me perguntar a resposta, procura, por favor. Então, até mais, gente. Muito obrigado aí. Boa noite. Vamos para cima. Boa noite, Augusto. Boa Boa noite a noite. todos. Boa noite, gente. Até mais. É, Boa noite. Boa noite. boa noite. Fiquem com Deus aí.